Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Meus queridos, aproveitando que estamos todos em pé, eu quero logo ler a palavra de Deus. João capítulo 4, o versículo de número 10. João 4 e 10. Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia. Eu tomo essa noite essa palavra que acabo de ler, que os irmãos conhecem o contexto desse versículo aqui. Durante o ministério terreno de Jesus, ele teve de fato uma vida incansável, um ministério tremendo, de muita atividade, porque o ministério de Jesus foi muito pequeno, foi muito resumido, né? A maioria dos ministros que estão aqui hoje pode dizer: eu tenho 10 anos de ministério, eu tenho 40 anos, tenho 30, 20, alguém pode dizer: eu tenho 50 anos de ministério. Jesus só teve 3 anos para fazer toda a obra que ele tinha que fazer aqui neste mundo. A missão que ele recebeu do Pai, ele não tinha lá tanto tempo. Seu ministério durou pouco mais de 3 anos, mas de intensa atividade. Um dia Jesus falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Noutra expressão ele falou: convém caminhar enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Ele andou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando e curando, e promoveu uma revolução no seu tempo, que persiste até hoje, porque ele colocou as bases do seu ministério, do seu reino aqui. A Bíblia diz coisas que Jesus começou a ensinar. Ele só começou, só deu o pontapé inicial, e passou isto para a sua igreja continuar realizando, fazendo o seu trabalho aqui neste mundo. Graças a Deus por isto. E desta feita, então, nesse incansável ministério, Jesus entra pelo interior da terra santa, da terra da Palestina, lá em Israel, e ele chega numa cidade, encontra ali uma mulher sedenta, faminta, como de sorte toda a humanidade se encontrava e até hoje encontra, faminta e sedenta de libertação, de cura, de salvação, de encontro com Deus. Só que essa mulher não sabia o caminho, como hoje as pessoas não sabem também. Jesus falou para aquela mulher: se tu conheceras, porque muita gente não conhece Deus, não conhece as promessas de Deus, não conhece o plano de Deus, não sabe o sonho de Deus para ela, para aquela pessoa, não sabe a intenção que Deus tem de abençoar, não conhece o dom de Deus, não conhece a disposição permanente de Deus de abençoar as pessoas. Deus está sempre pronto, do lado dele, ele sempre está pronto para abençoar, mas as pessoas não sabem disto, não conhecem. E não conhecem por quê? Se tu conheceras o dom de Deus, você pode dar glória a Deus aqui hoje, aleluia, e louvar o Senhor, porque você conheceu o dom de Deus. Você não conhecia esse dom, mas num dado momento você conheceu, por uma revelação, pela mensagem do Evangelho, você teve os olhos abertos e você viu claramente que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é o único Salvador, é o Senhor de nossas vidas. Muita gente não conhece por ignorância mesmo, né? Ignora a Deus, ignora a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Todo homem, toda mulher vive o tempo da ignorância, o completo desconhecimento do plano de Deus, da vontade de Deus para a vida dele. Não conhece Deus, nem a sua palavra, por completa ignorância. Nunca quis conhecer, nunca quis saber. Sabemos também que muita gente não conhece o dom de Deus, porque a Bíblia afirma que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho, a luz do Evangelho, a revelação de Deus. Muita gente não conhece o dom de Deus porque não quer conhecer. A Bíblia diz lá: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. A pessoa não tem a revelação da verdade, não tem a luz do conhecimento, lhes falta exatamente isto, não por culpa de Deus, não. Deus sempre veio ao encontro do homem para se revelar um Deus amoroso, perdoador, salvador, justo, fiel, bom. Ele sempre veio ao encontro do homem. A natureza existe aí desde sempre, dando testemunho que existe um Deus poderoso, grande, tremendo, pronto para abençoar. Nós sabemos que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela nas páginas da Bíblia Sagrada. Se a pessoa quiser conhecer Deus, tem que examinar as Escrituras. Jesus deu um bom testemunho a respeito do povo daquela época: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. As Escrituras dão testemunho de Deus. Muita gente não conhece porque não quer conhecer. Mas o Senhor se revelou na face de Jesus Cristo. Esse dom de Deus que ele fala aqui, se tu conheceras o dom de Deus era o próprio Jesus que estava ali falando com ela. Porque o Senhor disse antes, lá no capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, meus amigos, olha aí o dom de Deus. Deus amou e deu o seu Filho. Se tu me conhecesse a verdade, se você soubesse quem está falando com você. Muita gente não conhece Jesus ainda hoje, irmão. A maioria das pessoas sofrem, estão aí atormentadas, vivendo uma vida sem esperança, porque não conhece Deus, porque não conhece Jesus. E a culpa não é de Jesus, a culpa não é de Deus, a culpa não é do povo de Deus, a culpa é das pessoas que têm sede, têm fome, mas vão procurar saciar fome e sede em fontes erradas, em fontes rotas, saciar a sede da alma em coisas desta vida, em coisas do mundo. Não caminha para a casa de Deus, querem ser felizes vivendo esta vida aí fora, sem perspectiva nenhuma. Estão procurando felicidade nos prazeres que este mundo oferece, nos lazeres da vida, nas programações que existem neste mundo, nas atividades intensas do dia a dia, e a pessoa não se realiza, porque a alma de ninguém não se satisfaz com coisas. Aquele rico falou: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe. A alma dele não queria aquilo, e não era aquilo que ela necessitava, não era aquilo que ia satisfazer a alma dele. Mas quantas pessoas do mundo, a maioria das pessoas estão aí dizendo para a alma: você tem tudo, hoje tem tantas facilidades, né? Tem o mundo aos seus pés, você tem tantas diversões, tantos prazeres, tantas coisas para se fazer. Faz uma viagem, faz aquilo, não sei o que, assista isso aqui, assista lá. Oh, minha alma, por que você está tão triste, abatida, arrebentada? Tem tanta coisa. A alma está dizendo: não, isso não me satisfaz não. Eu já fui lá, já busquei lá, já provei disso, e eu continuo triste, arrebentado, sem paz, sem alegria. Eu não sou feliz. Se tu conheceras o dom de Deus, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva, a água que mata a sede. Porque tudo que esse mundo oferece aí fora de Deus, irmão, momentaneamente satisfaz, e as pessoas se iludem com isto. Jesus falou: quem beber desta água tornará a ter sede. Bebe na hora, aparentemente fica realizado, fica satisfeito, está tudo bom, mas passa um pouco, a sede volta. Passa um pouco, a tristeza volta. Passa um pouco, ele cai na real. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte que salta para a vida eterna, durante essa vida, e vai embora por toda a eternidade. A alegria, a paz, a felicidade que alguém que recebe Jesus tem. Um dia Jesus
ficou em pé e falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se referia ao Espírito Santo. Essa água pode ilustrar a regeneração da vida, a alegria de uma transformação espiritual. Quando a pessoa conhece Jesus, ele prova dessa água, tem uma experiência regeneradora, ele se realiza aí. Água viva, isso nunca acaba, é vida eterna. Essa água viva simboliza também o Espírito de Deus que vem habitar no coração da pessoa, que vem morar na igreja do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Moça e rapaz, homem e mulher, não nos iludamos com este mundo. Não se deixe levar pelas seduções das riquezas, pelos prazeres dessa vida. Isso é uma água que satisfaz momentaneamente. A Bíblia diz que Moisés preferiu padecer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O pecado no qual o mundo está mergulhado traz um gozo tão curto, né? Um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Mas ele tinha em mente uma coisa muito melhor. Quero dizer que você agora tem que olhar para cima, olhar para o alto, voltar sua mente para a riqueza real, para a água viva, para o pão da vida, para coisas concretas e que pode satisfazer, não são ilusórias, são verdadeiras e que vale para esta vida e que vale por toda a eternidade. Não troque a sua primogenitura, meu irmão, minha irmã, por um prato de lentilhas que esse mundo está te oferecendo. Pode ser cheiroso, saboroso, apetitoso, atrativo, mas não chega nem perto das riquezas celestiais, da primogenitura que você recebeu de Deus, direito à herança celestial. Fique firme com Jesus. Se você não conhece o dom de Deus, hoje é dia de você conhecer, e Ele vai te dar água viva. Sementes de